Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os vertebrados em dois grupos. O grupo dos anaminiotas, que são o primeiro grupo evolutivo dentro dos vertebrados. Então, só para uma contextualização, os vertebrados eles são seres vivos que vão possuir ossos, ou seja, vão possuir vértebras. Então, o nome vertebrados vem de vértebra. Então, todos os animais que possuem vértebra, para a passagem da medula espinal, a gente vai chamar de vertebrados, enquanto os animais que não possuem esse tipo de condição a gente chama de invertebrados, ou seja, os animais que não possuem esse tipo de vértebra. Nessa aula a gente vai tratar dos dois primeiros grupos da linha evolutiva dos vertebrados, que são os peixes e os anfíbios. Aí na próxima aula a gente vai ver as aves, répteis, aves e mamíferos que formam um outro clado dentro dos vertebrados que a gente chama de amniota. Então, os peixes vão ser os primeiros seres vivos, os primeiros seres vivos vertebrados a aparecerem na história da Terra. E eles vão aparecer em ambiente aquático, assim como os invertebrados. Os peixes eles surgem em ambiente aquático e migram para o ambiente terrestre ao passar das linhas evolutivas. Então, as principais características dos peixes é essa: viver em ambiente aquático. Então, para viver no ambiente aquático, eles precisam possuir características para dominar esse meio, como, por exemplo, a respiração deles é do tipo branquial, então eles vão possuir brânquias, igual nós conseguimos ver aqui no tubarão. Eles vão ter os membros superiores e anteriores adaptados ao nado. E também vão possuir uma linha lateral que vai permitir que eles sintam qualquer tipo de vibração na água. Então, eles vão sentir através da linha lateral, que são células sensíveis, a vibração da água, se a água está acontecendo alguma movimentação suspeita ou não para eles. Então, o primeiro grupo que a gente vai efetivamente falar são os peixes cartilaginosos. Então, dentro dos peixes, a gente tem uma classificação entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos vão ser aqueles peixes que vão possuir, obviamente, ossos, e os peixes cartilaginosos eles vão possuir cartilagens ao invés de ossos propriamente ditos. Então, a principal característica dos peixes cartilaginosos são possuir esqueleto cartilaginoso. Eles também, além de não de possuir esqueleto cartilaginoso, eles não vão possuir, na verdade, a bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão dos peixes que eles vão inflar ou não essa bexiga natatória para definir a sua flutuabilidade. Então, se tiver cheia, ele flutua; se tiver vazia, ele desce em profundidade. Se vocês forem perceber, a boca desse animal ela está localizada ventralmente. Então, nas arraias, que a gente já vai ver daqui a pouco, é mais visível. Mas a boca do tubarão aqui, se vocês forem perceber, ela não está igual a um peixe, por exemplo, aqui na parte frontal. Ela está mais na parte ventral do que na parte frontal, do que um peixe ósseo. Os dois representantes desse grupo de peixes são os tubarões e as raias. Então, é um grupo pequeno em comparado aos peixes ósseos. Diferentemente dos peixes ósseos, a fecundação aqui ela vai ser do tipo interno. Então, a fecundação vai ser do tipo interna, enquanto nos peixes ósseos a fecundação vai ser do tipo externa. O sistema digestório desses animais eles vão ter um sistema digestório completo que vai terminar na cloaca. Então, aqui a gente pode ver dois exemplares de peixes cartilaginosos. Então, aqui eu tenho um tubarão e aqui eu tenho uma raia. Se vocês forem perceber, é aquilo que eu falei. As brancas elas estão bem expostas porque elas não têm o opérculo, que vai ser uma estrutura dos peixes ósseos. Então, as brancas elas ficam bastante expostas e a boca está localizada bem ventralmente, ou seja, na porção de baixo do animal, como vocês podem observar nitidamente aqui nessa raia. Partindo aqui para os peixes ósseos, então eles vão possuir o esqueleto com osso, então vai ter um esqueleto ósseo, diferentemente dos peixes cartilaginosos. Eles vão possuir a bexiga natatória, então eles vão definir a flutuabilidade deles através dessa bexiga. Vocês podem também encontrar o nome dessa bexiga como
vesícula, alguma coisa. Mas o nome correto é bexiga natatória. A boca vai estar localizada na porção frontal desses animais, então vocês podem observar aqui que já há uma cefalização desses animais com a boca na porção frontal. E eles vão possuir opérculo. Opérculo vai ser uma estrutura que vai ficar à frente das brânquias desses animais. Por isso que a gente não consegue observar tão nitidamente as brânquias deles como nos peixes cartilaginosos. Eles vão representar a maioria das espécies de peixe que a gente tem. Então, a maioria dos peixes, por exemplo, de água doce, vão ser peixes ósseos, enquanto a gente vai encontrar mais peixes cartilaginosos em ambiente aquático, de água salgada. E a fecundação desses animais é do tipo externo, então o macho vai soltar os espermatozoides e a fêmea vai soltar os óvulos, e se eles se encontrarem, vai haver a fecundação, senão, não vai ocorrer. Aqui como exemplo de peixe ósseo, eu tenho aqui o peixe palhaço, o famoso Nemo. Então, todos os peixes, a maioria que vocês verem, tirando raias e tubarões, eles são peixes ósseos. Passando agora, a gente vai ter o próximo grupo. Na linha evolutiva dos vertebrados, a gente vai ter os anfíbios, ou seja, são os animais de vida dupla. Eles vão passar uma parte do seu desenvolvimento na água e vão passar para o ambiente terrestre posteriormente. Então, quais são as principais características desses animais? Eles vão ser os primeiros tetrápodes antigos da Terra, então, ou seja, eles vão ter os 4 membros, eles vão apresentar o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, então o esqueleto axial corresponde a nós, seres humanos, a cabeça, a medula espinhal, e o esqueleto apendicular são os membros inferiores e os membros inferiores e superiores, e a cintura escapular e do quadril. A respiração deles, eles vão ter 3 tipos de respiração, enquanto nos peixes eu só tinha um tipo de respiração, aqui eu vou ter 3 tipos de respiração. A branquial, na fase que eles passam na água, eles têm que ter uma respiração branquial para poder respirar na água. Depois, quando eles passam pela metamorfose, eles vão ter a respiração cutânea e pulmonar. Porque eles vão ter 2 tipos de respiração quando eles estão na fase adulta. A respiração pulmonar nesses animais elas não vai ser ela não é desenvolvida. Então eles vão precisar completar a respiração, digamos assim, através da pele. Então eles vão ter um tipo de respiração cutânea e um tipo de respiração pulmonar. Eles vão respirar através da pele e através dos pulmões na fase adulta. E nisso vai gerar que eles vão precisar ter uma pele sempre úmida. Então você sempre vai encontrar anfíbios perto de lugares com água. Você nunca vai encontrar um sapo no deserto, porque ele precisa ter a pele sempre úmida, além dela ser fina, para permitir as trocas gasosas. Ou seja, para ele respirar, ele precisa estar com a pele úmida e essa pele ela é muito fina. Alguns desses animais, os anuros, eles vão ter a glândula de veneno. Mais especificamente, o sapo ele vai ter glândulas de veneno localizadas atrás dos olhos, que serve como um mecanismo de defesa. Então, se um predador for caçar eles, ele vai soltar esse veneno de forma involuntária. Então, essa é a diferença entre um animal venenoso e um animal peçonhento. Aqui eu estou falando de animais venenosos, ou seja, eles não têm a capacidade de inocular o veneno, que nem os animais peçonhentos. Os animais peçonhentos, além de possuir o veneno, eles têm mecanismos de inocular esse veneno na presa. Aqui, o veneno é um mecanismo de defesa e não de ataque. Os olhos eles vão possuir pálpebras e, aqui já adiantando um tópico, eles vão conseguir enxergar melhor objetos em movimento do que objetos estáticos. Então, por isso que a gente vê comumente uma imagem de um sapo comendo uma mosca, porque eles enxergam muito melhor o movimento da mosca em movimento do que se ela tivesse estática. Então, eles vão ter a fecundação externa, dependente da água. Então, eles vão depender da água ainda para se reproduzir. Eles não vão colocar ovos que vão, igual nos outros grupos de animais, que tem todo o aparato para viver em ambiente terrestre. Não. Então, além deles viverem a parte da vida deles
no ambiente aquático, eles só vão se reproduzir dependendo da água. Então, não tem esse é uma das outras características que não permitem eu ter anfíbios em lugares que não tem água. Para ocorrer a fecundação, eu preciso ter o amplexo nupcial, onde o macho ele vai meio que abraçar a fêmea por trás, mas não vai acontecer a fecundação do tipo interna. Ou seja, o macho ele faz isso para estimular a fêmea a colocar os óvulos no ambiente enquanto ele coloca os espermatozoides. Então a fecundação ela vai ocorrer fora do corpo da fêmea. Eles vão colocar esses gametas para fora e os gametas eles vão se encontrar fora do corpo da fêmea. Eles vão ser ovíparos com desenvolvimento indireto. Então, eles vão ter o girino, que é o estágio larval desses animais, e eu vou ter o adulto, além de possuir boa audição e uma boa vocalização. Então, principalmente os anuros, eles vão ter, eles vão encontrar o parceiro sexual deles através da vocalização. Então, é através do canto que a fêmea vai escolher qual é o melhor macho para copular. E eles são, na maioria das espécies, vão ser carnívoros. O primeiro grupo que a gente vai estudar vão ser os anuros. Então, os anuros eles não vão possuir cauda. Então, eu vou ter, por exemplo, a salamandra que vai ter cauda. Os anuros eles não vão ter caudas. Eles vão ter os membros adaptados para o salto ou para o nado. Então, os membros inferiores deles são bem adaptados. Então, a questão que eu falei, os machos eles vão emitir a vocalização à procura da fêmea e eles vão ter três tipos de grupo que é o que mais a gente vê assim e tem uma certa dificuldade de entender qual grupo é qual. Então, rã, sapo e perereca são 3 animais distintos, são 3 grupos dentro do grupo Anura que está dentro dos anfíbios. Então, a rã ela possui membranas interdigitais, ou seja, a rã ela vai ter a capacidade de escalada. Então, aqueles anfíbios que escalam árvores e etc., são rãs. Elas vão ter como se fossem ventosas na ponta dos dedos. O sapo ele vai possuir a pele rugosa e a pele mais seca do que os outros. Então, e também ele vai possuir as glândulas de veneno atrás do olho. Já a falei errado. A rã ela vai ser adaptada para o nado. Quem vai ter a ventosa na ponta dos dedos para escalada será a perereca. A rã vai ter adaptação como se fosse o pé de um pato, que são membranas interdigitais adaptadas ao ambiente aquático, ao nado. E a perereca, que vai possuir a ventosa na ponta dos dedos, que vai permitir a escalada. Então, o sapo ele vai viver mais em ambiente terrestre, a perereca vai ter a capacidade da escalada e a rã vai ter a capacidade do nado. Eu vou ter os anfíbios com rabo, que a gente vai chamar de urodela ou caudata. Os representantes são as salamandras, então eles vão possuir caudas e um corpo alongado. Esses animais eles não vão ser muito comuns aqui no hemisfério norte, hemisfério sul, por causa do ambiente. Então, a ocorrência desses animais é mais restrita ao hemisfério norte do planeta. E a gente vai ter os ápoda. Então, são os animais anfíbios que se parecem com cobras. Então, a gente confunde cobras não, minhocas e cobras também. Mas eles se parecem muito com minhocas, então eles são ápodes, ou seja, eles não vão ter os membros inferiores e os membros superiores. Eles vão ser escavadores e vão ter o corpo vermiforme. Então, o corpo vermiforme é o corpo das minhocas. Então, é um corpo alongado e cilíndrico. Nesses animais, os olhos vão ser ausentes ou cobertos. Então, a visão para o ambiente que eles vivem não é algo considerado determinante para eles sobreviverem. Então, esses olhos podem ser ausentes ou cobertos, que não faz tanta diferença assim para eles. E os representantes são as cobras cegas e as cecílias. E na próxima aula a gente vai falar sobre os répteis.